Nos confins de uma antiga vila esquecida pelo tempo, ergue-se em ruínas uma igreja que já foi o coração pulsante da fé e da esperança de seu povo. No altar abandonado, entre sombras e ecos de orações há muito silenciadas, há quem jure ver a figura espectral de um padre, vestindo uma batina negra e segurando um rosário cujas contas brilham com um brilho fantasmagórico. Os aldeões, temerosos, sussurram a mesma história há gerações, a lenda do Padre Fantasma. A origem da maldição. Há mais de 2 séculos, um padre chamado Dom Gregório servia naquela mesma igreja. Ele era um homem devoto, conhecido por sua sabedoria e por sua capacidade de guiar os fiéis, mas também carregava consigo um fardo sombrio. Secretamente, Dom Gregório mantinha um amor proibido por uma jovem chamada Isabel, filha de um nobre influente da vila. Quando o romance foi descoberto, a ira do pai da jovem caiu sobre o padre. A fim de preservar a honra da família, ele denunciou Dom Gregório ao bispo, acusando-o de blasfêmia e sacrilégio. Julgado às pressas, o padre foi condenado a um destino cruel, seria sepultado vivo dentro da própria igreja, selado em uma câmara secreta sob o altar como punição eterna por seus pecados. Antes de sua morte, Dom Gregório lançou uma maldição sobre aqueles que o condenaram, jurando que jamais descansaria até que a verdade fosse revelada. Enquanto as pedras eram empilhadas sobre sua prisão, os fiéis podiam ouvir seus gritos sufocados se transformando em sussurros, ecoando pelas paredes da igreja. Os primeiros relatos. Décadas após o desaparecimento de Dom Gregório, a vila foi assolada por uma série de desastres inexplicáveis. As colheitas murchavam antes da colheita, tempestades inesperadas destruíam plantações e uma estranha doença se abateu sobre as famílias dos homens que condenaram o padre. Muitos acreditavam que era a vingança de Dom Gregório, clamando justiça do além-túmulo. Foi então que começaram os relatos de aparições na igreja abandonada. Algumas testemunhas diziam ver a sombra de um homem movendo-se entre os bancos de madeira apodrecida, enquanto outras relatavam ouvir preces em latim ressoando pelo santuário vazio. Mas o mais aterrorizante eram aqueles que ousavam entrar na igreja à noite e afirmavam sentir um frio gélido e ver o padre, de olhos vazios e profundos, segurando seu rosário enquanto murmurava palavras incompreensíveis. O quebra-cabeça da maldição. Com o tempo, estudiosos e curiosos começaram a investigar a lenda. Alguns exploradores conseguiram acessar a câmara selada sob o altar e encontraram os restos mortais de um homem em uma batina, as mãos ainda agarradas a um rosário. Uma antiga inscrição na parede, marcada com sangue ressequido, dizia: "E a verdade será minha redenção." Essa descoberta alimentou ainda mais a crença de que o espírito de Dom Gregório ainda buscava justiça. Algumas teorias sugeriam que sua alma permanecia presa porque nunca foi absolvido de sua culpa e que, até que alguém trouxesse à tona os documentos que provassem sua inocência, ele vagaria eternamente pelos corredores frios da igreja. A experiência dos viajantes. Até hoje, viajantes que passam pela vila deserta relatam encontros inexplicáveis. Dizem que a igreja, embora em ruínas, emite uma estranha luminescência ao cair da noite. Alguns relataram ter visto a silhueta de um homem observando-os de uma das janelas quebradas. Outros ouviram sinos soarem ao longe, mesmo sem haver ninguém para tocá-los. Os mais corajosos que entraram na igreja à meia-noite afirmam que o ar fica denso e sufocante. Dizem sentir mãos invisíveis os tocando levemente e ouvir um sussurro gelado que pede absolvição. Aqueles que tentam fugir sentem a presença do padre seguindo até que cruzem os limites da vila, onde o tormento cessa. O desfecho incerto. A lenda do padre fantasma permanece viva, passada de geração em geração, como um aviso para aqueles que desafiam o sagrado e um lembrete de que segredos enterrados nunca ficam ocultos para sempre. Muitos acreditam que, enquanto a alma de Dom Gregório não for liberta, ele continuará a vagar pelas sombras, buscando justiça ou, talvez, apenas companhia na escuridão eterna. Se um dia você se encontrar diante das ruínas daquela igreja e sentir um frio inexplicável arrepiar sua espinha, lembre-se, talvez você não esteja sozinho.